lá, vamos rever aqui. Eu coloquei aqui um resuminho. Eu passei para vocês, esse resuminho tá lá na aula 3, tá? Então, primeiro, em relação a Stanley Hall, lembrem sempre, né, a questão da associação entre a ontogenia, né, ou seja, a evolução do indivíduo e a questão da evolução das espécies. Então, Stanley Hall, ele trabalha, assim, a sua teoria tem esse embasamento, né, na teoria evolucionista de Darwin. Então, isso vocês precisam de lembrar, né? E ele coloca o seguinte, um termo importante, eu não sei se está aí no caderno de vocês, mas é importante ter essa palavra, recapitulação, tá? Recapitulação. O que seria o processo de recapitulação segundo Stanley Hall? Stanley Hall coloca que o indivíduo, ao longo do seu desenvolvimento, ele passa por um processo de recapitulação associado ao desenvolvimento da espécie, ao desenvolvimento, à evolução da espécie humana, tá? E aí, nesse sentido, gente, deixa eu até abrir minha câmera aqui para vocês estão me vendo? Oi, 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 estão vendo a professora? Eu queria deixar uma dica de um livro para vocês, não sei se vocês estão conseguindo. Tela. Olha só, clica aí do lado Tá conseguindo ver o livro? Eu comecei a ler esse livro aqui, gente. Estão vendo? Não. Clica aí nos participantes, porque são duas telas, tem duas telas abertas do Zoom. Aí você vai me ver aí. Eu tô vendo. Tá vendo, né? Agora então, deu. esse livro aqui, ele é muito bom. E eu falando dessa questão da perspectiva aqui de Stanley Hall, que associa com a evolução das espécies, ele é muito bacana, tá? É do Yuval Harari. Chama uma... Eu já li esse livro. Você tem? Eu li o próximo dele também, que é o Homo Deus, né? Que é o verde. Exato. Gostou, Patrícia? Muito, muito bom. Uma leitura ótima. É uma leitura ótima, eu também estou gostando. Eu estou bem no comecinho, mas fica a dica aí, né? Sapiens, uma breve história da humanidade. Eu acho, assim, bem interessante, e como nós estamos precisando aí de trabalhar essa questão cognitiva, fica a dica para vocês, tá bom? Voltando, então... Depois eu empresto o outro, viu, Maia? Ótimo, nossa, a gente puder encontrar. Ótimo, fazer tipo um clube da leitura, muito bom. O próximo depois, é muito bom também. Exato, que massa. Pessoal, olha só, então, pensando nisso, eu espero que tenha ficado claro, Stanley Hall coloca esse processo de recapitulação, ou seja, à medida que o indivíduo se desenvolve, ao longo das nossas fases ali, as fases da nossa vida, nós temos essa recapitulação do processo de evolução da nossa espécie. Tá? Então, isso daí baseado na teoria evolucionista de Darwin, certo? Já o Freud, então vamos ver aqui, o próximo, imagino que seja Freud, que está aí no seu caderno, certo? Olha aí no resuminho do seu caderno. Então, já Sigmund Freud, nós temos aí a questão da sexualidade, né? Então, ele coloca... o desenvolvimento, uma coisa importante, então, quando a gente fala do desenvolvimento humano na perspectiva freudiana, é a questão das fases psicossexuais, né? Ele coloca que boa parte das nossas pulsões, boa parte do nosso comportamento, ele é ditado pela fase sexual que nós estamos passando. Então, algo, né, que Freud coloca que é muito marcante é o quê? Que a puberdade é o momento onde você tem o afloramento
né, o desabrochar daquela sexualidade, mas que ela já está presente desde os anos iniciais daquele desenvolvimento. Então, lá na fase oral, o bebezinho já teria essa questão da sexualidade sendo desenvolvida de alguma forma. Até o momento, tudo ok? Alguma dúvida? Não. Tá ótimo. Então, vamos lá. Ana Nayara, Freud... eu Oi, não sim. entendi a questão que você falou de recapitulação associado ao darwinismo. Como assim recapitulação? Recapitula o quê? Recapitula comportamentos, instintos. Então, é como se fosse o seguinte, vamos pegar aqui um exemplo. Naquela fase de anomia, certo, Alessandra? Que a criança Lembro. desconhece as regras, naquela Sei. fase do narcisismo, do Uhum. egocentrismo. É como se a gente analisasse o desenvolvimento da espécie humana, aqueles homens, né? Por isso que eu falei aqui do Yuval Harari. Se você pensasse na evolução da espécie, né, Homo sapiens, né, então antes o Homo neandertal, isso seria esse tipo de comportamento durante a infância, estaria associado com algo instintivo, primitivo, semelhante ao homem das cavernas, certo? Não a um homem com toda a sua consciência e com toda a sua neuroplasticidade. Então, seria algo associado nesse sentido, que ao longo do nosso desenvolvimento humano ali, né, durante as fases da vida, é como se nós nos tornássemos mais humanos, saíssemos de algo mais primitivo para algo racional. Então, seria um processo de recapitulação da própria evolução da espécie. Espero que tenha sido clara. Agora eu entendi. Obrigada, querida. Perfeito. Nayara, onde que está esse quadro dos autores que você falou, no AVA? No ABA, não. Eu pedi para vocês fazerem no caderno. Se você não fez Não, no mas caderno, essa tela que você abriu aí. Não, esse daqui, esse abriu. resuminho aqui, é uma atividade que eu deixei para vocês, que a gente fez na aula 3. Está na minha aula 3. Deixa eu só ver qual é a unidade aqui. Espera aí. Dá uma procurada aí. Tá como aula 3, deve ser unidade 2, sessão 1, provavelmente. Deixa eu ver aqui, ó. Aula 3. É unidade 2, sessão 3, não? Não. Unidade 1 Unidade 1, sessão 3. É unidade 1, sessão 2, gente. Não, é nessa daqui. Na 3. Unidade 1, eu falei errado. Unidade 1, sessão 3. Compreensões teóricas sobre a adolescência. É a terceira semana de aula. Unidade 1, sessão 3. Tá. Certo? Aí, ao final do slide, tem essa apresentação. Deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês. Aí tem eu pedi para vocês fazerem esse quadro, tá vendo? Com os principais teóricos. E hoje a gente vai completar com Eric Erikson também. Tá bom? Pessoal, até o momento, ok? Vamos lá. Sigmund Freud, então, Sim. ok. Vamos falar, então, da Ana Freud. O que vocês lembram quando a gente fala da Ana Freud? Do id, do ego e do superego. Exatamente, né? Sabe tudo essa menina, né? É aquele conflito, né? Lembra que eu falei? Eu coloquei até umas imagens do Star Wars, né? Que seria aquele conflito. Deixa eu voltar, eu acho que é bem nessa aula aqui, ó. Aqui, ó, o conflito entre o id e o ego, certo? Aquele conflito. Né? Exatamente, aquele conflito que o indivíduo durante a adolescência passa, né? E que é crucial para a determinação ali da sua personalidade. Então, quando fala de Ana Freud, vocês precisam de lembrar disso, tá? É o conflito
existente entre o id e o ego e os nossos mecanismos de defesa, ou seja, né, como que as nossas operações psíquicas, né, irão se defender deste momento aí, durante este momento tão conflituoso, tão conturbado, tá? Então, lembrem disso aí, que a forma como se relaciona com o mundo, ela é muito diferente quando você compara a infância da adolescência. E esse conflito entre o ego e o id, né, ele é ali algo preponderante durante essa fase. Perfeito, pessoal? Deu para acompanhar? Então, ó, os mecanismos de defesa do ego, né? E o conflito ali entre o ego e o id. Otto Rank, qual que é o termo que você tem que lembrar? Falou do Rank, Otto Rank, você tem que lembrar disso daqui, ó. Vontade, né? Ele coloca, eu lembro que nessa aula, o Esdras tinha até brincado da seguinte forma, foi aí que nasceu o primeiro coaching, né? Foi aí que nasceu o livro neste momento que nasceu o livro de autoajuda. Mas, brincadeiras à parte, a questão da vontade, né, que é colocada como Otto Rank, é o quê? Que nós temos, ele vem com uma perspectiva, apesar de ser psicanalista e anteriormente ele era discípulo de Freud, né? Você tem o seguinte. O Otto Rank coloca que a nossa natureza, a natureza humana, não é neurótica, que nós não somos guiados pelos nossos instintos sexuais, né? Não é a neurose, não é assim não são os instintos que nos dominam, mas sim nós temos uma vontade, né, que seria uma força propulsora, uma energia capaz de canalizar esses instintos de forma criativa, de forma produtiva. Então, nós somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento, né, e pelo nosso caminho ali que vai ser seguido, pelo nosso comportamento. Não o instinto, não seria algo assim tão pragmático, né, como é determinado por Freud. Tranquilo, gente, em relação ao Otto Rank? Ó, então, Ana Freud, deixa eu ir pontuando aqui, ó, mecanismos de defesa do ego, o conflito entre o ego e o id, falou de Sigmund Freud, a questão da sexualidade, Stanley Hall, recapitulação. Vamos lá. Falando da Margaret Mead, adoro Margaret Mead. Gente, que é isso, né? Que mulher é essa, né? É uma antropóloga muito importante que colocou ali, trabalhou a importância do meio sociocultural para desenvolver a adolescência. Então, só para você lembrar aí da Margaret Mead, ó, a imagem dela, né? Foi ela que lá aos seus 20 e poucos de idade foi para algumas ilhas lá no Samoa para poder estudar os costumes, né? E falar sobre assuntos que você tinha um grande tabu naquela época, né? Como sexualidade, aborto e relações extraconjugais, né? Então ela foi para conhecer esses costumes tradicionais e conseguiu estabelecer o seguinte, né? Que não, ela questionou, ela veio contra aqueles padrões universais que eram defendidos anteriormente, ressaltando a importância do meio na construção daquele indivíduo. Perfeito, pessoal? Deu para captar? Tem alguém aí ou tá todo mundo dormindo? Então, tá? Olha só, o último que eu quero falar com vocês. Oi, diga. Pode falar. Alessandra?
Não, eu só respondi que eu não estou dormindo, não, que eu estou aqui. Isso, tá aí, firme e forte, muito bom. Isso. Gente, é tão importante isso, nossa. Eu acho assim que se a gente não tivesse, né, nesse ritmo, nossa, eu não estaria bem, não. Que bom que nós estamos aí juntos, passando por esse momento. Verdade. Ajuda a Nossa, eu passar o falei isso tempo, né? ontem, que ainda bem que a gente tem aula, eu tava doida para chegar hoje. É É, verdade. olha só, inclusive no Instagram da faculdade, fica aí o convite. Depois eu vou divulgar o convite bonitinho, mas os professores vão fazer várias lives, né, sobre esse momento, enfim. E aí na segunda-feira eu vou fazer uma sobre essa questão de educação, né? Coronavírus versus educação, como adaptar a rotina de estudos, né, para dentro de casa. Então, assim, participem, né? Me dá um oi, manda beijinho, coraçãozinho apaixonado, que a professora tá Pode carente. deixar. Iremos te homenagear neste dia. E realmente Isso. não é fácil, né, Nayara? Você vê, eu Nossa. parei um pouquinho aqui a aula para poder ir lá atender a campainha por ser síndica. Então, assim, a gente tem que tentar se organizar ao máximo e organizar a cabeça também, né? Porque, lógico que a gente tem os nossos medos, as nossas angústias, as nossas preocupações, as questões financeiras, mas ainda bem que a gente está podendo ter aula, continuar as atividades pelo AVA, porque é uma forma de distrair, de ocupar a cabeça com coisa boa, de manter o semestre, né? Exatamente, exatamente. Muito importante esse seu relato. Eu compartilho dessa ideia. Eu acho que, e vai meio daquela questão do Otto Rank, né? De focar energia em algo produtivo e positivo para você, né? Que realmente assim te dê um retorno. Eu vejo tanta gente assim postando, especialmente em rede social, coisas assim: "Ah, eu não aguento mais. Ah, eu não aguento minha mulher. Ah, eu não aguento meu marido. Ah, eu não aguento meu filho". Gente, nossa, vamos tentar passar por este momento com maior leveza, não é? Já que estamos todos condicionados à mesma situação. Então, como, né, como investir essa energia de outra forma. Eu acho que é bem por aí. Exatamente. Pessoal, Nayara, eu falei com o Esdras que a gente reclama muito também de tudo, que era para ele elogiar o Pitágoras, porque o Pitágoras foi muito rápido, assim, em resolver essa questão das aulas online, né? O negócio está funcionando. exatamente, Patrícia, isso daí. Olha, eu vou te falar que não foi fácil, né? Não está sendo fácil para nenhum de nós. Quem é professor aqui, né, sabe que nós não somos, nunca estamos preparados para isso, né? De repente virar youtuber e influencer e dar aula por outros meios. Então, assim, porque tirou a gente totalmente da zona de conforto. Vocês, como alunos, nós como professores, né? Mas eu acredito também que foi bem rápido. Para vocês Também terem uma acho. ideia, nossa, essa é a terceira semana já que nós estamos tendo aula online, né? O meu filho, ele começou esse sistema de transmissão online essa semana. Então, assim, hoje foi a primeira aula do Lucas no Teams. Gente, visualiza, visualiza, visualiza a situação. E deu conta de ficar Ele ou quietinho? sua? De todo mundo, porque tá só eu e ele, né? Ele e o cachorro que fica latindo o tempo inteiro. Mas assim, e eu dando aula no mesmo momento que ele estava tendo aula, mas assim, foi um grande desafio, mas eu vejo assim que amanhã vai ser melhor. Hoje de manhã eu estava descabelando, né? Mas amanhã vai ser melhor, no outro dia vai ser melhor, mas eu estou dizendo em relação a essa presteza da faculdade, da escola em resolver essa situação. Eu acho que o pessoal, a princípio, eu também não imaginava que fosse durar tanto, né? Eu acho que pegou todo mundo desprevenido. Com certeza. Com certeza. A federal, os alunos vão perder o semestre, uma dó. Teve algumas faculdades que optaram. Só um minuto, gente, que o cachorro tá fazendo bagunça aqui, peraí.
Eu fiquei sabendo também, Patrícia, de algumas faculdades que vão perder o semestre, porque não estão dando conta de... Os alunos também não estão dando conta, dá uma dó, Não, não né? chegou nem a tentar dar aula online. Meu genro vai perder o semestre, uma dó. Lá Suspendeu. Aí na é como Federal? se tivesse em greve. É, Ô, na dó. federal. Uma Suspendeu. tristeza. É. E então, assim, nossa, eu fico muito feliz, né? Então, dos relatos da Alessandra, da Patrícia. Eu peço também, assim, o Esdras também tinha elogiado, eu peço para vocês repassarem isso para coordenação, porque eu acho, assim, que a gente está se esforçando ao máximo, sabe? Para fazer dar certo. Sinceramente, a gente tem se empenhado. Hoje eu fui abrir a sala, né, faltando 2 minutinhos, porque estavam todos os professores em reunião. A gente começou a reunião às 16h30 para falar sobre essas questões no Teams, né? E 7 horas, a gente ainda está quase chegando 7 horas. Então, eu emendei, né, assim, a treinamentos e reuniões constantes. Então, assim, a gente está fazendo ao máximo aí, né? Usando todos os nossos esforços para conseguir viabilizar a aprendizagem de vocês, que isso que não pode parar, né? A gente não pode deixar a peteca cair. Mas é isso, gente. Amores, olha só, eu vou falar agora com vocês sobre Erik Erikson. Nayara, Oi, sim, deixa eu só te Esdras. interromper um pouquinho, voltando um pouco ao assunto. Nos últimos dias, a Jaqueline tem feito reuniões com os representantes de todas as turmas, manhã e noite. E a gente tem conversado muito sobre essa questão dessas lives, né? E ela está reforçando muito que a nossa unidade da Timbiras ainda não fez nenhuma. Provavelmente amanhã vai ser a primeira, com o Pedro. Então ela vai mandar o link para a gente, eu vou enviar para a turma, para a gente poder participar. Uhum. E aí até quarta tem outra da Jaqueline, você vai fazer uma na segunda, né? Exatamente, eu vou fazer isso na segunda. É porque as demandas não param, né? E isso daí veio na segunda. Não, hoje é segunda, gente. Foi sexta-feira que. Enfim, então É, aí a gente está se ajustando. Mas também é uma outra forma. Então, por exemplo, a minha da segunda-feira eu coloquei para o meio da tarde. Então, assim, depois do almoço. uhum. Rapidinho, coisa rápida. Não é igual uma aula que a gente fica aqui 1 hora, 2 horas, não. É uma live mesmo, rapidinho ali, com dicas, né? Para a gente compartilhar, para ter esse momento, dar um oi para a professora. 3, 5 minutinhos. Então, assim. Vai ser muito bom se vocês puderem participar. Eu agradeço assim de coração. Eu vou passar depois o convite lá, né? A divulgação, a arte da divulgação direitinho, tá bom? Tá, joia. Pessoal, olha só. Então vamos lá. Nayara, só uma pergunta. Por que o Erik Erikson fica separado da outra turma? Você vai dar ele só agora? Eu tô aqui curiosa. Pois é, na verdade é porque o Erik Erikson, ele foi abordado na outra unidade, como eu tô, é mais assim uma questão da organização didática do nosso livro. Ah, tá. Entendeu? Então aí eu tô seguindo e o que que acontece? A gente vai falar mais sobre ele na próxima unidade. Então por isso que ele foi o último, que vai ser o gancho para a unidade 3. Entendi. Entendeu? Que aí na fase de adulto a gente vai voltar a falar sobre ele, tá bom? Uhum. Joia. Então vamos lá, coloca aí Erik Erikson e eu vou pedir para vocês o seguinte, pessoal, página 48 do livro didático de vocês. Todo mundo com o livro didático aberto na página 48. Aqui na página 48, vocês irão encontrar algumas características da teoria psicossocial de Erik Erikson.
Então, Erik Erikson, ele divide o desenvolvimento humano em 8 fases, tá? Em sala de aula, eu passei para vocês um vídeo, mas a gente não chegou a aprofundar sobre essas fases. Então, nós vamos utilizar esse momento. Eu vou pedir aí para vocês, para neste quadro, né, enfim, ou se você está fazendo um quadro separado só para Erik Erikson, para você colocar o seguinte: cada fase do desenvolvimento humano, atividade aí, 15 minutinhos. Vocês vão ler aqui, ó. Vocês irão ler a página 48 e 49 do livro didático de vocês. É a parte aonde nós temos as fases da teoria psicossocial de Erik Erikson. Para cada fase, você vai colocar a fase, a idade aproximada, certo? O nome aqui, ó. Então, por exemplo, fase 1, estágio sensorial. Aí, na outra coluna, a idade. E coloca algumas palavras-chave, alguns termos que são importantes para essa fase, que caracterizam cada fase. Só um minutinho. Qual que é a seção do livro? É na seção, é unidade... Deixa eu achar aqui... É página na minha 48. página 49, não, 48 não é. Não é? Não, porque meu livro eu mandei, na época eu não consegui comprar ele, mandei imprimir. Ah, aqui, ó. Seção 1.3. Seção 1.3. Etapas e dilemas da adolescência. Etapas e dilemas da adolescência. A minha 1.3 é o ensino da psicologia didática na formação. Ai, mas também eu tô... Patrícia, está na unidade 1, 1.3. Tá, vou achar aqui. No meu está na 48 mesmo, 48, será que você não está pegando outro livro, ô, Patrícia, de outra disciplina? Exatamente, eu estava com a matéria da Malu, não ia achar não. Ah, tá, na hora que você falou negócio da profissão, eu imaginei. Isso, daí deve ser da Malu. Doida da cabeça, já tá ficando nada aqui dentro de casa. Normal. Muito tempo dentro de casa, a gente fica assim. Tá certo agora, desculpa, tchau. Isso, página 48 e 49. Então, como você está no livro aí, você pode também usar o marca-texto, tá? Com o livro impresso. E faz esse quadro no caderno com a fase, o nome da fase e termos-chaves, palavras-chave associadas com cada estágio, tá bom? Vamos fazer dessa forma, pessoal? Daqui a 15 minutinhos eu chamo vocês, ok? Ok. 15 minutos, então. Leiam, façam um quadro e 15 minutos a gente discute. Ok. Ok, obrigada.